da sexualidade das crianças se dá cada vez mais precocemente. E da mesma forma, a precoce responsabilização da criança, né? É comum, em nenhuma área se fala sobre direitos e deveres de crianças. Tá? O médico, quando tem que examinar uma criança ou prescrever tratamentos, medicamentos, o médico não diz para a criança, diz para os pais. Né? O psicólogo, o terapeuta, o psiquiatra, o promotor de justiça, o juiz, quando tem que prescrever coisas para as crianças, não diz diretamente para a criança, diz para os seus pais. Porque subentende-se que é responsabilidade dos pais, dos adultos, sobretudo daqueles que trabalham diretamente com as crianças, proteger os valores próprios da infância. E não corresponsabilizar a criança, de certa forma, atribuindo a ela a responsabilidade que deveria ser do adulto. Né? Então, é isso que a gente entende um pouco como preservação dos valores próprios da infância. Que dentre eles, esse jogo que se faz no grupo sociofamiliar, de aprender os papéis e as funções sociais de forma interativa, intergeracional e prazerosa. Isso é socialização primária. Isso sempre se fez de forma natural e espontânea no grupo sociofamiliar. Aprender, a criança começa a aprender logo cedo a diferença entre homem e mulher, a diferença que mesmo entre mulheres, elas cumprem papéis e exercem funções diferentes. Professor, desculpa, 2 minutos para encerrar, ok? Claro. Então, que a mulher, o papel de mãe, o papel de avó, o papel de tia corresponde a papéis e funções diferentes, em relação aos homens, a mesma coisa. Então, isso é um aprendizado que a criança precisa fazer. E cada vez mais as crianças têm que fazer isso em espaços públicos e não mais dentro de casa. Tá? Porque os pais tiram as crianças muito precocemente, muito cedo, levam para o espaço público e não tem mais a oportunidade de transmitir esses valores de forma intergeracional. Então, como é que se garante essa necessidade própria da infância, mesmo no espaço público, de forma interativa, intergeracional e prazerosa? Né? Contando que isso são jogos para as crianças jogam com isso. Né? Constituir suas identidades, subjetividade e autoimagem pela interação com o outro, o que é o jogo infanto-juvenil dentro de um grupo sociofamiliar, aprender as diferenças entre meninos e meninas, aprender a diferença entre irmãos e primos, aprender a diferença entre filhos e vizinhos, enfim, são valores próprios da infância que, de alguma forma, precisam ser preservados. Experimentar os jogos infantos juvenis como forma de definição do seu espaço no mundo. Hoje há uma tendência de criminalização do comportamento da infância. Se chama bullying. Os jogos infantos juvenis têm a ver com a afirmação da identidade, tem a ver com conquista de espaço, tem a ver com a formação de lideranças. Por vezes, alguns desses jogos, eles são um pouco mais agressivos, né? Mas isso faz parte da dinâmica das relações. E a forma de criminalização desses comportamentos, desses jogos infanto-juvenis, é tentar entender isso como violência. E se deu um nome estranho aí, bullying, né? Que nem sempre são isso. Os jogos, sobretudo na adolescência, que tem mais a ver com a afirmação da identidade, da liderança e da identidade sexual, ele tem algo de agressividade, ele tem algo de agressivo. E isso não pode necessariamente ser interpretado como violência. Né? Desenvolver-se segundo o seu próprio ritmo, sem apelos à adultização precoce, escolher as pessoas de referência em quem confiar, porque aquilo que a gente chama de a manha e o dengo, né? A manha e o dengo são mecanismos naturais de proteção da criança, porque faz parte das suas regras de jogo. Né? Criança joga muito com o pai, joga muito com a mãe, disputando a preferência, a atenção, o carinho de um e de outro, e à medida que a socialização dela se dá mais no espaço público e não no espaço doméstico, como é que se garante isso? Criança precisa, por vezes, de colo, crianças precisam de carinho. E quem dá o colo, quem dá o carinho, quem dá a atenção nessas horas? Né?
vivenciar o lúdico, o fantástico, o maravilhoso, o extraordinário, mas também o absurdo sem a racionalidade do adulto. Nós introduzimos, a boa parte da lógica da adultização da infância é o excesso de irracionalidade, ou é a pedagogização das brincadeiras, a pedagogização dos jogos. Tem coisas relacionadas ao fantástico, ao maravilhoso, ao extraordinário e ao absurdo que só se vive nessa fase da infância. Tá? E Emília Ferreiro, para quem conhece, por exemplo, já mostrou que mesmo os traços, os rabiscos de uma criança são formas expressivas de comunicação. Né? Então não são tão absurdos assim. Nós aqui não conseguimos entender a lógica da criança. Né? E por último, procurar o apoio, o carinho, o aconchego sempre que isso lhe fizer bem. Esse é um valor inalienável da infância. A criança só busca, só estabelece relações, só estabelece relação com pessoas de referência se ela se sentir segura. Né? Se não houver a presunção da segurança, da legitimidade, as relações vão ser sempre tensas, marcadas pela desconfiança, e nesse ambiente não se constrói nada de positivo e nem a relação de ensino e de aprendizagem. Né? Então eu penso que nessa área, só para reiterar a ideia, não se quer tanto ampliação das liberdades ou dos direitos de crianças e adolescentes. O nosso desafio, eu penso, é em como proteger os valores próprios da infância, que hoje, dentro dessa massificação da sociedade, estão cada vez mais se perdendo. Tá? Muito obrigado, sobretudo pela paciência e pela atenção. Tá? Convidamos a coordenadora, a professora Maria José do Carmo, a Marion, para fazer a entrega de placa alusiva à passagem do professor Roberto pela nossa faculdade. Aproveitamos para agradecer a presença dos seguintes autoridades e convidados. Deputado federal Celso Russomano, deputado estadual Mozart Russomano, vereador Hamilton Pacheco, Eduardo Simino, presidente da Associação Comercial de São Sebastião, Paulo Rogério, diretor da Companhia de Docas, Luiz Felipe da Costa, Polo Operadores dos Portuários, professora Odeurides Batista, diretora do Colégio Objetivo Litoral, senhor Federico Bunsiger, nosso palestrante, e professor Roberto da Silva, corpo docente da Faculdade São Sebastião, e César Jumana, editor do Noroeste News.